Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Vamos fazer uma oração primeiro. Pai, e primeiro eu quero te dar graças, Pai. Espírito Santo, como eu falei, o Senhor tem liberdade para falar. E Espírito Santo, eu sei que o Senhor nos ama. E que nós possamos alcançar a graça de ter um coração que se inclina à Tua vontade, que se inclina à Tua direção. E não um coração que resiste à Tua palavra. Eu peço ao Senhor, eu peço isso no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, de maneira tal que produza em cada um de nós a mudança que é necessária para a Tua glória. E isso no nome de Jesus. Diga assim seja. Irmãos, eu comecei falando hoje sobre nós temos domínio, nós temos o controle sobre os nossos sentimentos. E nós temos que ter o domínio, nós temos que ter o controle. A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de moderação. E um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Nós não podemos permitir que as nossas emoções, elas norteiem as nossas vidas, direcionem as nossas vidas. Por quê, pastor? Nós vamos perder a bênção de Deus. Lá em Gênesis, você conhece a história, Abel e Caim? Você conhece a história? Deus não pediu nada para ele. Foi ele que decidiu fazer. Você quer ver? Gênesis capítulo 4, versículo 3. O tempo passou, e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Deus pediu alguma coisa para ele? Ele que ofereceu. Ele que ofereceu. Eu não me ofereci para pregar o evangelho, não, pastor, não. Deus me chamou e eu aceitei. E ele falou exatamente para mim dessa maneira: eu te chamei para pregar o evangelho. E eu me lembro o dia que ele chamou. Eu me lembro, era um sábado. Eu estava aqui em São Paulo, na Praça da Sé, na Silveira Martins. E eu olhei, eu vim para trazer um amigo para assistir uma reunião com o missionário R.R. Soares. Naquela época, o missionário R.R. Soares, ele fazia reunião às 7 da manhã, às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 14 horas e às 16. E às 18 horas, era uma pastora que hoje está no Rio de Janeiro, chamada Gorete, ela quem fazia. Isso na praça, eu estou falando para você de 1991, 92, faz tempo, faz um tempinho. E aí, tinha muitos pastores. E aí, o Espírito Santo veio conversar comigo. Deus veio me chamar para pregar o evangelho. Eu peguei e falei, eu até vou, mas com uma condição. O senhor impôs condições, pastor? Eu impus. Eu falei, eu só vou se for para fazer diferença. Se for para ser mais um, o senhor me esquece. Não me interessa. Falei, se for para fazer diferença, aí me interessa. E nesses anos todos, o Senhor Deus, Ele tem usado. A gente tem conseguido fazer diferença na vida de muitas pessoas. Obviamente que você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Mas na vida de muitas pessoas, o Senhor Deus, Ele nos deu a graça de fazer a diferença. Mas por que eu estou te falando isso? Porque se você é chamado e aceita, você tem que fazer na direção e na vontade de Deus, e tem que fazer o teu melhor. Você tem que fazer o teu melhor. E se não foi uma coisa que Deus te pediu, aí que você tem que fazer o teu melhor mesmo, porque Ele não pediu. Ele que ofereceu. Você está compreendendo? Só que Ele ofereceu. Quando você oferece algo para alguém, esse alguém pode aceitar, como pode não aceitar. Por quê? Porque às vezes aquilo que a pessoa está oferecendo é bom aos olhos dela, mas não é bom para quem está sendo oferecido. A maneira que ele ofereceu, ele acreditou que era uma coisa boa, mas era aos olhos dele, não era aos olhos de Deus.
Você está compreendendo? Aí o que vai acontecer? Você vai ver um outro sendo abençoado e você não sendo abençoado. Por quê? Porque aparece um outro que oferece de uma maneira que Deus se agrada. E aí você começa a se entristecer. Por que Deus está abençoando a vida dele, abençoando a vida dela, e eu estou há tanto tempo, e Deus não me abençoa, o que está acontecendo? Minha vida não muda, as coisas não acontecem, e aquele sentimento de insatisfação vai se apoderando do teu coração. Mas a questão é que você não está fazendo conforme Deus enxerga como aceitável. Aos teus olhos, aos meus olhos, aos nossos olhos, muitas vezes o que nós estamos fazendo é algo especial, é algo bom. Aos olhos dele era algo bom. O tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus o Senhor. Segue. 4. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneiro nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. E o Senhor ficou contente com Abel, com a sua oferta. Mas por quê, pastor? Porque um fez conforme Deus queria, e o outro fez conforme ele achava que estava bom. Ele achava que estava correto. Nós temos que ter entendimento. Eu não posso permitir que os meus sentimentos norteiem a minha vida. Olha só o que aconteceu, segue. Mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso. Olha as emoções. Não é porque eu estou triste. Não é porque eu estou revoltado. Não é porque as coisas não estão acontecendo como eu quero. Eu não posso deixar que os meus sentimentos, que os sentimentos que a minha carne produz, norteiem a minha vida. A minha vida ela tem que ser norteada, ela tem que ser dirigida pela palavra. Você está compreendendo, sim ou não? E tem pessoas perdendo a bênção de Deus justamente por isso. Porque elas norteiam a vida delas pelas emoções. Ele ficou furioso. Por quê? Porque ele não foi aceito por Deus. E como que é que ele percebeu que ele não foi aceito por Deus? Porque ele não foi abençoado. O outro foi aceito. Por que se percebeu que ele foi aceito? Porque ele foi abençoado. Deus se agradou dele. Toda pessoa que Deus se agrada dela, ele abençoa essa pessoa. Eu não estou sendo abençoado porque Deus não gosta de mim, pastor. Não é, Deus não tem nada contra a pessoa. Nunca coloque isso no seu coração. Deus não tem nada contra a pessoa. Ele não faz diferença de pessoas. Ele faz diferença de comportamento, de atitude. De atitude e comportamento ele faz diferença. Tem comportamento que ele aceita, tem comportamento que ele não aceita. Agora de pessoas não, ele não faz diferença de pessoas não. Tanto faz se a pessoa tem a pele clara, se tem a pele escura. Tanto faz se a pessoa tem a pele amarela, se tem a pele branca. Tanto faz. Tanto faz se é homem, se é mulher. Tanto faz se é uma criança ou se é uma pessoa adulta. Tanto faz se é uma pessoa de 99 anos ou uma pessoa de... Então, para Deus, ele não faz exceção. Tanto faz. Por quê? Porque ele criou todos os homens. Ele não faz diferença de pessoas. Mas ele faz diferença de comportamento, de atitude. A minha atitude, o meu comportamento, sim, ele faz diferença. Você está compreendendo? Sim ou não? Coloca isso dentro de você. Mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Toda pessoa que a bênção de Deus não está chegando para ela, o coração dela se fecha, ela se entristece. A pastora está dizendo que ele fechou a cara. O nosso coração, o nosso rosto reflete o nosso coração. A minha expressão reflete o meu coração. Você olha para mim, você sabe se eu estou triste. Você sabe se eu estou alegre. Você sabe se eu estou satisfeito. Você sabe se eu estou insatisfeito. Você sabe se eu estou aprovando. Você sabe se eu estou reprovando. Por quê? Porque meu semblante, ele fala. Ele mostra com o meu coração qual é o estado, qual é a condição do meu coração. Está compreendendo? Sim ou não? Ele fechou a cara por quê? Porque estava chateado, estava bravo, estava furioso. O rosto dele mostrou que o coração dele, a condição do coração dele. Segue. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Segue. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso, presta atenção, o comportamento, a atitude ruim dele trouxe tristeza, mas abriu uma oportunidade, abriu uma porta para o diabo. Abriu uma porta para o inimigo.
Tomar cuidado. Por quê, pastor? A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. O comportamento dele, a atitude dele, ele permitir-se agir pelas emoções, trouxe uma oportunidade para o diabo agir na vida dele. Tem pessoa que às vezes ela não entende, a coisa está ruim, e ela acha que não tem condições de piorar, mas às vezes tem condições de piorar. Tem condições de piorar. Tem condições de piorar. Lembra de José? Ele não foi vendido como escravo? Sim ou não? Condição ruim ou condição boa? Muito ruim, perdeu a liberdade, foi para uma terra estranha, longe do carinho do pai, porque se ele não tinha o carinho dos irmãos, ele tinha o amor do pai, longe da pessoa que ele amava, que era o pai. Agora, sendo obrigado a servir alguém que ele nunca viu, e da maneira dela, na cultura dela, do jeito dela, estava ruim ou não estava ruim? Estava. E não ficou pior? Ficou pior. Foi acusado de ter feito uma coisa que não fez, foi injustiçado e acabou indo para a prisão. Ah, pastor, mas ele teve vitória. Teve. Eu não estou dizendo que ele não teve vitória, mas a situação dele se agravou, ficou pior do que era. Eu não estou falando que você não vai ter vitória, mas só que aquele negócio, olha só a situação que ele passou, olha a dor que ele passou, olha a dificuldade que ele enfrentou. Então nós temos que ter entendimento. Irmão, nós não podemos dar a oportunidade para o diabo, porque às vezes a coisa não está do jeito que eu quero, mas ela pode ficar pior. E aí você já ouviu alguém dizer assim, eu era feliz e não sabia? Tem muitas pessoas que eu vejo hoje dizendo, eu era feliz e eu não sabia. Por quê, pastor? Porque tem muitas pessoas que ela, em vez de louvar a Deus, se agradar diante de Deus por aquilo que ela tem, ela fica reclamando e se entristecendo por aquilo que ela não tem. Bom, louva a Deus pelo que você tem. Não significa que você não possa ser ambicioso. A ambição existe, a ambição boa. A ambição ruim que não pode existir. Qual a diferença da ambição ruim e da ambição boa, pastor? A ambição ruim é aquela ambição que a pessoa, a qualquer custo, para ter o que ela quer, não importa o custo, ela faz qualquer coisa. Se precisar de prejudicar, se precisar de lograr alguém, se precisar de... o que tiver que fazer, ela faz para ter o que ela quer. E a ambição boa já é diferente. É aquela pessoa que se dedica, se prepara para ter sucesso. Essa é uma ambição boa. Está compreendendo? Então não é errado, mas você tem que ter entendimento. Amém, Jesus? Se tivesse feito o que é certo, você estaria... E como é que eu sei o que é certo, pastor? Basta nortear a tua vida pela palavra, como eu estou acabando de falar, e não pelas tuas emoções, e não pela circunstância, e não por uma situação. A minha vida tem que ser norteada pela palavra. O que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu vou fazer. O que a Bíblia diz que eu não posso fazer, eu não vou fazer. E tem que procurar compreender exatamente o que as Escrituras, elas declaram. Por quê, pastor? Porque tem muita coisa distorcida por aí. Eu tenho que examinar as Escrituras e ver o que ela declara realmente, e colocar em prática o que ela declara. Eu tenho que servir a Deus. O Senhor Deus, Ele pagou um alto preço por mim. Eu não posso me tornar escravo de homem nenhum. Eu não posso me tornar escravo de homem nenhum. Inclusive, quando eu digo homem nenhum, nem dos meus sentimentos. Eu sou homem também. Eu não posso me tornar escravo dos meus sentimentos. Eu não vou me tornar escravo de homem nenhum, inclusive eu não vou ser. Não vou me submeter à escravidão dos meus sentimentos. Eu tenho que me submeter à palavra, ao Senhor Jesus, e servir somente a Ele. Amém? Guarda isso com você. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso, por ter agido mal, ele abriu uma oportunidade para o diabo. E por isso, o pecado está na porta. Abriu porta, o diabo vem. E aí, pastor, e agora você vai ter que lutar contra os seus sentimentos. Porque o diabo ele vai usar justamente como arma contra você os seus próprios sentimentos. Ele usa aquilo que já está em você. A tentação, ela é sobrenatural. Aliás, o tentador, ele é sobrenatural, mas a tentação não, a tentação é natural. A tentação é natural. Ele usa aquilo que está dentro da pessoa, ele usa o sentimento dela, ele usa as circunstâncias que estão à volta dela como arma contra ela. Ele usou a raiva, o ódio, a fúria, o rancor, a revolta de Caim contra ele. E a situação dele ficou pior. Por quê, pastor? Porque agora ele não estava sendo rejeitado por Deus apenas,
por ter oferecido algo que Deus não aceitou. Agora ele seria rejeitado por Deus por tirar a vida do próprio irmão. Por quê? Porque Deus avisou ele. Ele não deu atenção à palavra de Deus. Olha só o que Deus fala com ele. Ó. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, vírgula. E por isso, o pecado está na porta, vírgula. A sua espera. Ele não entrou, mas está na porta. Há uma diferença de entrar e estar na porta. Está na porta. Se você não mandar ele embora, ele vai entrar. É o que ele está falando com Caim. Mas Caim não deu atenção à palavra de Deus, como muita gente não dá. Você explica, se orienta, você mostra. Não, ela não quer saber da palavra. Ela quer saber do sentimento dela. Ela quer saber e olhar circunstâncias. Não. Não. Está ruim? Vai ficar pior. Por quê, pastor? Porque só a palavra pode fazer diferença na minha vida. Só a palavra pode mudar a minha situação. Só a palavra pode me salvar. Só a palavra pode me libertar. Ele tinha que ter ficado com a palavra que Deus deu, mas ele não ficou. O pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa, ou seja, o negócio agora é com você. Você agiu mal, deu a oportunidade para o mal está na tua porta, e agora? Agora você vai ter que lutar, você vai ter que resistir. Agora a questão é com você. Pastor, mas sem Jesus eu não posso fazer nada. Não pode. Não pode mesmo. Então você tem que catar a palavra e você tem que lutar. Porque o adversário ele vai lutar usando os teus sentimentos como arma. Ele vai pegar o teu sentimento como arma contra você. Ele vai pegar a circunstância como arma contra você. Então cabe a você agora catar a palavra e você lutar. Porque a palavra de Deus, ela é uma arma, tanto para defender como para atacar. Tanto que te protege, no sentido de defesa, como te dá a condição de destruir. Persegui o meu inimigo. E o alcancei, não voltei antes de tê-lo destruído totalmente. Ela é uma arma que te protege, mas é uma arma também para você destruir o adversário. Você tem que ter esse entendimento no seu coração. O diabo ele vai usar, e ele usa. Volto novamente a dizer. O tentador é sobrenatural. O tentador é Satanás. O tentador é sobrenatural. A tentação é natural. A tentação é natural. Repito, e ele vai usar os teus sentimentos e as circunstâncias como arma contra você. E se você não se levantar, se apoiar na palavra, se agarrar a ela e colocar ele para correr, você vai perder a batalha. É coisa séria. Olha lá, Salmo 18, 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Mas tem que consumir, tem que destruir totalmente. Não pode deixar nada. Por quê, pastor? Meu irmão, eu não sei se você já foi da roça. Talvez você não tenha sido da roça. Eu fui. Quando eu falo da roça, não é que eu trabalhava na roça, não. Eu estou falando que eu do interior. E muitas vezes, o que a gente fazia? Batia lá, enxada lá, derrubava o mato no quintal, vamos dizer dessa maneira, vai ficar mais verdadeiro. Irmão, se não tirasse, se não rastelasse, se não removesse, primeira chuva ele levantava de novo. Tem que limpar tudo. E para ter certeza mesmo, aí jogar o veneno. Por quê, pastor? Porque nessa, você está arrancando, cai um monte de semente lá. Rastelei, tirei, queimei. Tem um monte de semente que ficou escondida na terra lá. Tem que passar o veneno. Se não, pastor, primeira chuva, levanta de novo. A natureza nos ensina. A Bíblia diz que Deus se mostra por meio da natureza. Se você parar para observar, você aprende. É coisa séria, é muito importante. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. É para exterminar completamente. Volta lá, em Gênesis, por gentileza. Versículo 8.
Aí Caim disse a Abel, seu irmão. Ele não deu atenção à palavra de Deus, ele deu atenção aos sentimentos dele. Aí Caim disse a Abel, seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. O que o irmão dele fez para ele? Fez nada. Mas o que? É inveja. Se você não sabe o que é inveja, você vai entender que é inveja agora. Inveja é ódio, raiva de ver o sucesso dos outros. Isso que é inveja. Você está compreendendo? A outra coisa que o nego pensa, pode ser até um olho grande, né? Tem aquela pessoa que tem um olho seca a pimenteira, né, irmão? Olhou para a pimenteira, ela bonita, né? Né? Nossa, teu marido é bonzinho, né? No outro dia ele chega jogando panela. Né? Agora inveja não, inveja é ódio. Ódio e ódio mortal de ver o sucesso dos outros. E quem é que normalmente, em quem é que normalmente esse sentimento é produzido? É naquele que está perto, naquele que está próximo. Porque ele fica com ódio, porque você tem sucesso, ele não tem. Irmão, você tem que abrir os olhos. Quer ver? Ele ter agido pelo sentimento dele, selou o destino dele. O Senhor Deus o chamou e o expulsou da presença dele. Expulsou, ele falou, mas eu não aguento esse castigo. Qualquer um que me vê vai querer me matar. Aí o Senhor Deus colocou uma marca nele, para todo aquele que o encontrasse, não o tocasse. Olha só que coisa séria. Então Deus disse, por que você fez isso? Da sua terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. O sangue fala, viu? Fala, pastor, fala. Mas essa é uma mensagem para uma outra hora. Segue. O sangue tem voz. Por isso você será amaldiçoado. Olha aí. A situação dele qual era? Deus só tinha rejeitado a oferta dele. O comportamento dele não agradou a Deus. A oferta dele não agradou a Deus. É aquilo que eu falei. Deus não faz diferença de pessoas. Mas Deus faz diferença de comportamento. Deus faz diferença de atitude. Não tem aquela pessoa que o comportamento dela te agrada? E não tem aquela pessoa que o comportamento dela te entristece? Tem, pastor, então é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Eu não posso falar, eu não gosto do fulano, eu nem conheço. Mas eu não gosto do comportamento do fulano. Eu não gosto da atitude do fulano. Tem pessoas, eu sou pastor. Tem pessoas que, sinceramente, se eu puder encontrá-la só no céu, eu louvo a Deus por isso. Por quê, pastor? O senhor não gosta da pessoa? Não, não gosto do comportamento dela. Não gosto da atitude dela. E pode ter certeza que tem pessoas que olham para mim e é a mesma coisa. Não é que não gosta de mim, não gosta do meu comportamento. Irmão, nós temos que abrir entendimento. Nós temos que abrir entendimento. O primeiro problema dele era só esse. Olha como o problema dele se agravou. Por quê? Porque ele permitiu que as emoções dele falassem mais alto. Você não pode permitir que as tuas emoções falem mais alto do que a palavra. Não pode. Você não pode ser dirigido pelos teus sentimentos, pelas tuas emoções. Você tem que ser dirigido pela palavra. Isso significa negar a si mesmo. Isso significa negar a si mesmo. Mas tem gente que é turrona, teimosa. Só que o prejuízo é da própria pessoa. É ela que é prejudicada. É ela que acaba perdendo a bênção de Deus. Olha que coisa séria. Matou o irmão. Agora Deus chamou ele, perguntou por que ele fez aquilo. E agora Deus fala para ele aqui, no 4:11, ó. Por isso, Gênesis 4:11, por isso você será amaldiçoado. Olha que coisa séria. E não poderá mais cultivar a terra. Olha aí. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Trouxe maldição para a vida dele, para a terra dele. Você traz maldição para a tua vida. Você traz maldição para aqueles que estão à tua volta. Mas por quê? Porque você rejeita a instrução da palavra. Você tem que ficar nela. Não é naquilo que eu acho. Não é naquilo que eu penso. É no que a palavra de Deus diz. Porque nós havemos de dar contas, é a palavra de Deus, o Senhor Jesus.
Eu tenho ensinado a você, a Bíblia diz que um dia, todos nós, todos nós, compareceremos diante do tribunal de Cristo. Você não vai comparecer diante do tribunal do Antônio Júnior, você não vai comparecer diante do tribunal de qualquer outra pessoa. Você vai comparecer, eu vou comparecer, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Está onde, pastor? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos, todo ser humano. Outro dia eu vi uma pergunta que eu achei engraçada. Você não vai saber responder porque você não vai conseguir. A não ser que já tenha ouvido, senão você não vai conseguir. Porque eu fiquei falando, na hora que eu escutei, eu falei, isso aí não existe, isso é história. O cidadão perguntou, qual foi o homem que nunca foi criança, que já nasceu adulto? Não dá para pensar assim, né? Mas depois que você ouve é simples, né? Adão, né? Já nasceu adulto. Deus criou ele adulto, nunca foi criança. Então, desde o primeiro homem até o último ser humano que surgiu nessa terra, seja alguém que nunca se deu valor a ela, ou seja, alguém que foi muito grande. Eu estava estudando hoje sobre Alexandre o Grande. Ele fundou a Alexandria, foi uma cidade estupenda, enorme. O cara foi, no bom sentido da palavra, irmão, o cara foi animal. Foi um grande conquistador. Um grande conquistador. Mas só que era lascivo, sujo, imundo, carnal, coisa séria mesmo. Às vezes você está olhando assim, dá até vontade de falar, vou deixar para lá, não vamos ver mais isso, não. Mas foi um grande conquistador. Foi alguém reconhecido, idolatrado. Ele viveu 349 anos antes de Cristo. 349 antes de Cristo. Há mais de 2.000 anos. E ainda é idolatrado e adorado por muitos, o Alexandre o Grande. Por quê, pastor? Porque foi realmente. Daí honra quem tem honra. Foi realmente um grande conquistador. Pode ser um Alexandre o Grande ou um cidadão que às vezes está aí na rua, dormindo no chão, que ninguém se importa. Passa até assim, ó. Né? Passa até por cima. Eu estava falando com a minha esposa. Tinha um rapaz, porque normalmente morador de rua, por mais que ele fique, vamos dizer assim, num bairro, né? Ele não fica parado. Né? Ele fica sempre andando para lá, andando para cá. Né? Aí eu falei para minha esposa, tinha um rapaz perto da minha casa, eu falei, ele está doente. Porque ele está 2 dias dormindo dia e noite. Eu fiquei observando ele, dormindo dia e noite. Eu falei, ele está doente. Ele está doente. Nós procuramos cuidar dele, eu e minha esposa. E hoje eu já procurei, ele já tinha se mandado. Então o que acontece? Talvez alguém assim, né? Que ninguém dá importância, como eu falei, né? Ixi, passa até por cima, né? Como alguém olha e fala, poxa, eixa vida, eu dormindo na frente do meu prédio, meu Deus do céu, não vai fazer alguma coisa, não tirar essa pessoa daqui, não? Um Alexandre Grande da vida, uma pessoa dessa, vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Eu vou comparecer para ter recompensas e honrarias, ou eu vou comparecer para ter condenação e dor eterna. Um dos dois, mas comparecer vai ter que comparecer. Então, eu tenho que apoiar a minha vida no que diz a palavra. Não é no que o pastor Antônio Júnior pensa, no que o pastor fulano, que é famoso, pensa. Você vai ter que dar conta a Cristo. Então, se apoie na palavra, respeite a palavra, viva segundo a palavra. Não viva segundo as tuas emoções. O meu sentimento, o teu sentimento, o nosso sentimento, ele não pode nortear a nossa vida. Não pode. Não pode. Volto a falar o que o apóstolo Paulo falou. Ele não falou por um acaso. Ele falou que ele levava o corpo dele à servidão.
E ainda ele explicou por quê. Você sabe o que ele subjugar? É você dominar. Ele não deixava que a carne dele falasse mais alto. Olha lá, antes, subjugo o meu corpo. E o reduzo à servidão, ou seja, eu controlo. E eu não faço o que ele quer. Eu não sirvo a vontade dele. Eu não faço a vontade da minha carne. É o que ele está dizendo. Antes eu subjugo o meu corpo, o reduzo à servidão. Aí ele explica o motivo. Para quê? Pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar olha só, é aquilo que eu falei, o cara subiu ao terceiro céu, viu coisas que ao homem não é permitido ver. Imagina eu, que nem no telhado consegui subir, mandei o irmão João subir para mim. Ô irmão, eu tenho que me cuidar. Você tem que se cuidar. Eu não posso deixar as minhas emoções ditar o meu comportamento. Eu não posso deixar minhas emoções ditar a minha vida. É que eu não gosto, pastor. Tem coisas que nós temos que aprender a nos sujeitar. Não, aqui eu não concordo, pastor. Tem coisas que nós temos que aprender a nos sujeitar. Eu preguei há pouco tempo isso. O Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, veio aqui, se fez carne, habitou entre nós. Poxa, ele abriu mão de tudo, por mim, por você. João, quando ele chega diante de João para ser batizado, João fala, pelo amor de Deus, nem pensa, Jesus, nem pensa nisso. Eu preciso ser batizado por ti, eu preciso nascer de novo, João estava falando. Eu preciso do Espírito Santo. Por quê? Porque quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso. Veio o Senhor a mim? Ah, não. E a Bíblia diz que ele tentou dissuadi-lo. Tentou fazer ele mudar de ideia. Para falar mais popularmente. Tentou fazer ele mudar de ideia. Ele falou, não. Por enquanto, vamos fazer dessa maneira, porque é necessário que se faça tudo quanto Deus deseja. Está onde isso, pastor? Mateus 3:13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Segue. Tem coisas que nós temos que aprender a nos sujeitar. Eu sei que é difícil, irmão, lutar contra a carne. Como é que o senhor sabe, pastor? Eu sou humano que nem você. Tenho emoções que nem você. Você fica com raiva? Eu também. Você fica triste? Eu também. Você fica com sono, cansado? Eu também. Eu também. Eu lembro que aqui, no Tatuapé, teve um domingo que a minha condição física, eu estava totalmente debilitado. Você sabe que é totalmente debilitado? Eu não conseguia sequer me levantar da cama direito para tomar banho para vir para a igreja. Significa que eu também não tinha condições nem de dirigir meu carro. Aí o Espírito Santo usa uma irmã, pastor, foi a primeira vez, eu acho. Pastor, o senhor não quer que passe aí para te pegar? Eu falei, fala para ela vir. Mas não posso me sujeitar à minha carne, eu tenho um compromisso, eu poderia muito bem mandar o meu auxiliar fazer, o auxiliar é para isso mesmo. Eu não posso fazer, o auxiliar faz. Mas e meu compromisso com Cristo? Tem coisa que eu que tenho que falar. Tem coisa que ele não vai falar, não vai saber falar. Por quê? Porque Deus não falou com ele para falar, falou comigo para falar. Não temos que deixar nossa carne controlar as nossas atitudes, o nosso comportamento, não, gente. De jeito nenhum. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Segue. Na verdade, o nome dele é João. Ele ficou conhecido como João Batista porque ele apareceu batizando. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim, eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Em outras palavras, eu que tenho que nascer de novo. Por quê, pastor? Porque o batismo de João era o batismo do arrependimento. E Jesus tinha que se arrepender do quê, meu irmão?
Mas por que ele tinha que batizar se ele não tinha nada para se arrepender, pastor? Porque ele representava a mim e você. Esses dias eu expliquei para um amigo. Um dia Jesus me representou. Hoje eu é quem represento ele. Está compreendendo? E você é que tem que representar Jesus hoje. E no mesmo nível que ele te representou. No mesmo nível que ele te representou. Ele se sujeitou aqui. Você quer ver? Segue. Mas Jesus respondeu: desde que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Eu estou aqui para fazer o quê? O que você quer? Não, estou aqui para fazer o que Deus quer. Você está aqui para fazer o quê? O que eu quero? Não, para fazer o que Deus quer. Então, para fazer o que Deus quer, se eu tenho que me sujeitar a alguma situação, até, como diz o outro, até engolir um sapo, vamos lá. Por quê? Eu não vou atrapalhar a obra que o Espírito Santo tem para fazer. Eu não vou impedi-la. Por causa de quê? Por causa de orgulho? Por causa de vaidade? Não. Hoje não tem desculpa, irmãos. Por quê, pastor? Porque hoje nós temos o Espírito Santo. E repito, um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, se é necessário você dobrar o joelho e falar: Espírito Santo, me dá a graça. Tem que produzir, o fruto tem que produzir na estação própria. E agora eu preciso de me dominar, de me controlar. Eu já contei para vocês. Isso foi, eu creio que em 1996. Minha filha nasceu em 1995, então tenho certeza absoluta, foi em 1996. Eu era pastor no interior de São Paulo, numa cidade chamada Jabuticabal. E eu morava numa rua sem saída. E normalmente rua sem saída tem um monte de criança brincando. Tem ou não tem? Normalmente jogando bola, ainda mais no interior. Jogando bola, brincando de carrinho, um monte de criança brincando. Tinha um vizinho lá que ele não tinha muito juízo, coitado. Ele já tinha apanhado, fisicamente falando mesmo, de tudo quanto é marido da rua. Só não tinha apanhado de mim. E aquele negócio, o diabo ele tenta usar, como eu falei para você, é o teu sentimento de arma contra você. E estou vendo a minha esposa. Estou no portão. Estou vendo a minha esposa levando o meu filho pequeno para andar de bicicleta. Eu lembro que até que era uma bicicleta amarela, 2 rodinhas e tal, e ela andando, né? E ele aprendendo ainda o movimento de pedalar. E o cidadão passa, entra que nem doido com um chevette branco, eu lembro como se fosse hoje. Ele entra com um chevette branco, joga o carro em cima da minha mulher esperta demais, puxou a criança para cima da calçada, e ele: sai da frente, mulher! O que o senhor fez, pastor? Corri para dentro. Por quê, pastor? Porque naquele momento eu precisava de pedir para o fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio, se produzir rapidamente, porque eu precisava daquele fruto. Nem que fosse, como diz o outro, nem que fosse o fruto temporão. Mas eu precisava do fruto. Por quê, pastor? Porque senão eu ia agir conforme a vontade da minha carne. Porque ele desrespeitou a minha esposa e jogou o carro em cima do meu filho. Nós não podemos, você coloca no coração o que eu estou falando para você. Se Deus está dando essa palavra para mim, se Ele está dando essa palavra para você, eu já falei para você que Deus é presciente, Ele se antecipa. Então você não despreza, você guarda ela com você. Não se permita ser conduzido pelas tuas emoções. Você tem que ser conduzido pelo que a palavra de Deus declara, é pelo que ela diz. Se apoie nela, viva ela, ande segundo o que Deus diz. Se tem que se sujeitar a alguma situação, se sujeita. Se sujeita. Não permita o orgulho se apoderar de você. Fique na palavra. Fique com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa falar mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Esse diabo te engana, não. A arma que ele usa é o teu próprio sentimento, a circunstância de momento. Não haja pela tua emoção. Permaneça na palavra. Não haja pela tua emoção. Amém? Vamos orar? Forte abraço. Tchau. Senhor,
nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre. Amém.